Recordações da Casa dos Mortos, por Fyodor Dostoiévski. Parte 1. No meio das estepes, das montanhas ou das florestas intransitáveis das distantes regiões da Sibéria encontram-se, de longe em longe, pequenas cidades de 1.000 ou 2.000 habitantes, com as casas todas construídas de madeira, muitíssimo feias, tendo 2 igrejas, uma ao centro da povoação, outra no cemitério. Ou melhor, cidades que mais parecem uma aldeia sossegada dos subúrbios de Moscovo do que uma cidade propriamente dita. Nelas vivem a maior parte do ano grande número de agentes da polícia, de adjuntos e outros funcionários subalternos. A compensar o frio intenso da Sibéria, os serviços oficiais são ali muito bem remunerados. Os habitantes são pessoas simples, sem ideias avançadas, de costumes antiquados, tradicionais a consagrados pelo tempo. Os funcionários, que são o maior contingente da nobreza siberiana, ou são indivíduos da região, siberianos dos 4 costados, ou então vieram da Rússia. Estes últimos vêm diretamente das capitais das províncias, atraídos pelos bons ordenados, pelas subvenções extraordinárias para as despesas da viagem e por outras não menos tentadoras esperanças de futuro. Os que sabem resolver o problema da vida deixam-se ficar na Sibéria, onde fixam residência. Os proventos ótimos e rendosos que conseguem obter indenizam-nos mais tarde amplamente dos sacrifícios feitos. Quanto aos outros, sempre volúveis e incapazes de estabelecerem um programa de vida, cedo se enchem da Sibéria e a eles próprios perguntam, pesarosos, qual a razão por que cometeram a asneira de virem parar ali? É com impaciência que vêm decorrer os 3 anos, prazo mínimo de estada que a lei estabelece. Terminado o contrato, requerem o regresso e voltam para as suas casas, amaldiçoando a Sibéria e dela só contando horrores. Não têm, no entanto, razão, pois é uma região abençoada, não apenas no que diz respeito aos serviços públicos, mas também sob outros pontos de vista. O clima é excelente, os negociantes são ricos e muito hospitaleiros, e os europeus são quase todos abastados e em grande número. Com respeito às moças, dir-se-iam rosas a desabrochar. São de uma moral irrepreensível. Ali a caça corre pelos carreiros, vindo ao encontro do caçador. Bebe-se champanhe em grande quantidade. O caviar é admirável e as colheitas dão, algumas vezes, na proporção de 15 sementes para uma. Resumindo, é uma terra abençoada que é apenas preciso saber aproveitar, e aproveitá-la muito bem. Foi numa dessas pequenas cidades, alegres e sempre satisfeitas de si mesmas, e cuja amável população me deixou uma indelével lembrança, que travei conhecimento com um exilado, Alexandre Petrovich Goriantikov, ex-fidalgo e ex-proprietário da Rússia. Fora condenado a trabalhos forçados de segunda ordem por ter assassinado a esposa. Depois de ter cumprido a pena, 10 anos de trabalhos forçados, vivia despreocupado e passando despercebido, como colono, na pequena cidade de K. Estava, dizendo melhor, inscrito numa das povoações circunvizinhas, mas residia em K, onde angariava a vida lecionando crianças. Encontram-se bastantes vezes, nas cidades da Sibéria, deportados que se dedicam ao ensino. São sempre bem acolhidos porque ensinam a língua francesa, tão necessária na vida e da qual, sem eles, não haveria a menor ideia nas regiões longínquas da Sibéria. Encontrei pela primeira vez Alexandre Petrovich em casa de um funcionário, Ivan Ivanitch Gvozdikov, velho respeitável, muito hospitaleiro, pai de 5 filhas que denotavam as mais belas esperanças.
Alexandre Petrovitch dava-lhes lições 4 vezes por semana, recebendo 30 copecs por lição. Interessou-me o seu aspecto. Muitíssimo pálido, magro, ainda novo, cerca de 35 anos, baixo e alentado, mas sempre muito bem vestido à europeia. Se alguém lhe falava, fitava-o muito atentamente, ouvindo cada uma das suas palavras com uma estreita delicadeza e um ar circunspecto, como se lhe tivessem proposto um problema ou lhe quisessem extorquir algum segredo. Respondia claro e rápido, mas pesando de tal maneira as palavras que os interpelantes se sentiam deveras constrangidos, sem saber por quê, pelo que davam graças a Deus ao pôr em termo a conversa. Interroguei a tal respeito Ivan Ivanitch. Disse-me que Alexandre era dotado de um caráter austero, irrepreensível, sem o que não lhe teria confiado a instrução das suas filhas. Porém, era um terrível misantropo, vivendo afastado de todos, muito instruído, lendo muito, falando pouco, e era sempre contrariado que mantinha uma longa conversa. Algumas pessoas afirmavam que ele era doido, sem que, contudo, isso lhes parecesse um grave defeito. Outras, as mais consideradas da cidade, tratavam-no com deferência, pois poder-lhes-ia ser útil em qualquer coisa, ou quando mais não fosse em lhes escrever os requerimentos. Dizia-se que tinha uma honrosa parentela na Rússia. Talvez tivesse entre ela pessoas bem colocadas, mas também não ignoravam que desde o exílio cortara relações com todas essas pessoas. Com tal procedimento, Alexandre Petrovitch saía prejudicado. Todos conheciam a sua história, não ignorando que matara por ciúmes a esposa. Ainda não estavam casados há 1 ano, entregando-se depois à prisão, o que lhe valeu o minorarem-lhe a pena. Tais crimes são sempre considerados desgraças dignas de compaixão. Todavia, este homem original timbrava obstinadamente em se isolar, só aparecendo para dar as suas lições. Alexandre não me despertara, a princípio, nenhuma atenção. Porém, mais tarde, sem que eu saiba como, começou a interessar-me. A sua vida era um tanto enigmática. Conversar muito tempo com ele era impossível. Responderia talvez a todas as minhas perguntas, considerando isso como que o cumprimento de um dever. Por outro lado, tinha-me respondido tanto que não me atrevia a interrogá-lo por mais tempo. Após essas conversas, refletia-se-lhe claramente nos gestos um certo sofrimento e cansaço. Lembra-me que, numa bela noite de verão, quando saíamos os dois da casa de Ivan Ivanitch, tive de repente a ideia de o convidar para fumarmos um cigarro em minha casa. É impossível descrever o horror que se refletiu no semblante. Perturbou-se por completo, balbuciou umas palavras incoerentes e, de súbito, após ter me fitado com um olhar enraivecido, afastou-se de mim em direção oposta. Fiquei admirado. Desde então, todas as vezes que nos encontrávamos, o seu olhar revelava uma espécie de terror. Eu, porém, não desanimei. Havia nele qualquer coisa que me atraía. 1 mês depois, sem pretexto algum, entrei na casa de Goriantikov. Concordo que o meu procedimento foi leviano e indelicado. Residia ele num dos extremos da cidade, em casa de uma velha que tinha uma filha tuberculosa, a qual, por sua vez, tinha também uma filhinha natural de 10 anos, muito bonitinha e esperta. Quando entrei, Alexandre estava sentado ao pé da criança e ensinava-a a ler. Ao encarar comigo, perturbou-se logo, como se o tivesse surpreendido em flagrante delito. Atrapalhado, levantou-se rápido e fitou-me admirado. Depois, sentamo-nos. Ele seguia atentamente o meu olhar, como se visse em mim alguma intenção misteriosa.
Compreendi que era deveras desconfiado. Olhava-me com má catadura, parecendo dizer-me: Não te irás embora? Falei-lhe da pequena cidade onde vivíamos e das novidades que corriam. Calava-se, obstinadamente, quando não mostrava um sorriso irônico. Verifiquei então que por sua vontade ignorava e até não queria saber o que se passava na cidade. Não era nada curioso. Em seguida, falei-lhe da região e das suas necessidades. Ouviu-me, sempre calado, fitando-me de um modo tão estranho que me senti vexado com a minha conversa. Creio até que o desgostei, oferecendo-lhe, ainda por abrir, livros e jornais que recebera pelo último correio. No primeiro momento, fitou-os com um olhar ávido. Logo em seguida disfarçou o seu interesse, declinando a oferta sob o pretexto da falta de tempo para leituras. Nada conseguindo, despedi-me. À saída, tive a sensação de haver alijado um peso enorme. Arrependi-me de ter magoado um homem, cujo prazer era manter-se afastado de todos. O mal estava feito, não tinha remédio. Observara, porém, que possuía poucos livros. Não podia, portanto, ler muito, como se afirmava. No entanto, por 2 vezes que passei de carruagem, a horas tardias, em frente das suas janelas, avistei luz no seu quarto. Por que velaria ele até de madrugada? Escreveria? E, se assim era, que escreveria ele? Tendo-me ausentado da cidade durante 2 meses, soube, quando regressei, que Alexandre tinha falecido sem qualquer assistência médica. Já o tinham quase esquecido. Estava desabitado o compartimento onde ele morrera. Dirigi-me então à locatária a fim de me informar sobre o que fazia o seu misterioso hóspede e se tinha, de fato, o hábito de escrever. Por 20 copecs, trouxe-me um cesto repleto de papéis deixados pelo misantropo, confessando-me que já gastara 2 cadernos a acender o lume. Era uma velha casmurra e taciturna. Não tentei arrancar-lhe nada que me pudesse interessar, visto que nada me sabia dizer sobre o passado do falecido. Entretanto, foi-me dizendo que Alexandre quase nunca trabalhava, passando meses seguidos sem abrir um livro ou pegar na pena. Em compensação, deambulava a noite inteira pelo quarto, absorto nos seus pensamentos, falando mesmo algumas vezes em voz alta. Adorava-lhe a netinha, Kátia, em especial depois que lhe soube o nome. No dia de Santa Catarina, mandava rezar uma missa de réquiem por alma de alguém. Não gostava que o visitassem. Só saía para dar as suas lições e fitava a própria locatária de lado todas as vezes que, 1 vez por semana, lhe ia arrumar o quarto. Durante os 3 anos que ali viveu, quase não lhe disse palavra. Perguntei a Kátia se recordava dele. Fitou-me calada e voltou-se para a parede a chorar. Apesar do seu feitio, este homem fizera com que alguém simpatizasse com ele. Levei comigo os papéis e passei todo o dia a examiná-los. A maior parte deles não tinha importância. Eram exercícios escolares. Porém, a certa altura, deparou-se-me um volumoso caderno, escrito em letra miúda, mas incompleto. O autor esquecera-se dele, talvez. Era o relato, incoerente e fragmentário, dos 10 anos passados na prisão, em cumprimento da pena de trabalhos forçados. O relato era intercalado, aqui e ali, ou por uma anedota ou por estranhas e pavorosas recordações escritas de um fôlego, como se fossem desabafos do escritor. Reli várias vezes esses manuscritos e cheguei a aventar a hipótese se não teriam sido escritos em momentos de loucura. Apesar disso, essas memórias de um forçado, recordações da casa dos mortos, como ele próprio as denominou a certa altura do manuscrito,
não me pareceram desprovidas de certo interesse. Um mundo inteiramente novo, desconhecido para mim até àquela altura. O ineditismo de certos fatos, algumas observações justas sobre aquela gente decaída moralmente. Tinha qualquer coisa em si que me seduziu e me levou a lê-lo com uma crescente curiosidade. Pode ser que me tenha iludido. Publico alguns capítulos desse manuscrito, e o público julgá-lo-á. Capítulo 1. A Casa dos Mortos. O nosso presídio estava situado no extremo da cidade, para além das muralhas. Se olhássemos através das fendas da paliçada na esperança de vermos alguma coisa, nada mais avistaríamos que uma pequena nesga do céu e um alto aterro, coberto dos desenvolvidos arbustos das estepes. Noite e dia, as sentinelas percorriam-no de um extremo ao outro, num constante vigiar. Disse, ao vê-las, que os anos decorrerão iguais, uns após outros, e sempre pela mesma fenda da paliçada avistaremos o mesmo aterro, as mesmas sentinelas e a mesma ponta do céu. Não aquele céu que vemos por cima da prisão, mas um outro céu, longínquo e libertador. Suponham um grande pátio, de 200 passos de comprido por 150 de largo, rodeado de uma paliçada com a forma de um hexágono irregular, formada de aguçadas estacas, muito enterradas na terra, e eis o contorno externo do presídio. A um lado da paliçada havia uma grande e sólida porta, sempre fechada, guardada constantemente pelas sentinelas da prisão, e que apenas se abria quando os condenados iam para os trabalhos. Para além dessa porta ficava a luz, a liberdade. Estavam as pessoas livres. Dentro da paliçada vivia-se um mundo maravilhoso, fantástico como um conto de fadas. Não há nada que se pareça com ele, porque é único, porque nada se lhe pode comparar. Tem costumes, trajos e leis especiais. É uma casa de mortos-vivos, uma vida sem analogia, vivida por homens postos à margem da sociedade. É este recanto que vou tentar descrever. Ao penetrarmos no recinto, deparam-se-nos alguns edifícios. Num dos lados do amplo pátio, vêem-se 2 compridos pavilhões em madeira, feitos de troncos desbastados e com um só pavimento. São as casernas dos forçados. Nelas se alojam os presos, divididos em várias categorias. No fundo do pátio ergue-se outra casa, a cozinha, dividida em 2 compartimentos, e a um canto vê-se ainda outro edifício que serve ao mesmo tempo de adega, celeiro e alpendre. O centro do pátio, completamente livre, forma uma praça ampla e espaçosa. É aí que os presos se dispõem em forma. A verificação e a chamada são feitas 3 vezes no dia, pela manhã, ao meio-dia e à noite, e algumas vezes ainda durante o dia, se os guardas são desconfiados e pouco hábeis na contagem. Em toda a volta, entre a estacaria e os pavilhões, fica um espaço bastante largo, onde alguns presos mais misantropos ou de caráter mais reservado gostam de passear nas horas do descanso. Aí entregam-se, longe de todos os olhares, aos seus pensamentos mais prediletos. Quando os via nesses passeios, punha-me a contemplá-los, examinando-lhes os semblantes tristes e estigmatizados, e procurando descortinar neles o que pensavam. Um deles tinha por ocupação predileta, nos momentos em que o trabalho o deixava livre, contar e recontar as estacas da paliçada. Eram 1.500. Contara-as uma por uma e já as conhecia de cor. Cada uma delas representava para ele um dia de reclusão. Descontava uma todos os dias e assim podia saber, ao certo,
o número de dias que ainda tinha de passar na prisão. Ao terminar um dos lados do hexágono, sentiu-se verdadeiramente feliz. E, no entanto, ainda precisava esperar muitos anos para lhe darem a liberdade. No presídio, aprende-se a ter paciência. Vi uma vez um que se despedia dos companheiros, após ter terminado a pena. Estivera 20 anos nos trabalhos forçados. Muitos dos presos lembravam-se de o ter visto chegar, moço ainda, despreocupado, sem se lembrar do crime que tinha praticado e do castigo que lhe haviam aplicado. Quando saiu, era um velho de cabelos grisalhos, rosto macerado e custando-lhe a andar. Nesse dia deu um passeio, calado, em volta das 6 casernas. Entrou em todas. Ajoelhou diante da santa de cada uma delas. Despediu-se com efusão dos companheiros, exortando-os a que não ficassem com uma má recordação dele. Lembro-me também de um outro que uma tarde chamaram ao portão da entrada. Era um aldeão siberiano, forte e abastado. 6 meses antes recebera a notícia, que muito o entristecera, da mulher ter se casado uma segunda vez. Uma tarde ela veio à prisão e mandou-o chamar para lhe dar uma esmola. Conversaram uns 2 minutos. Choraram ambos e separaram-se para não se verem mais. Observei-lhe a expressão do rosto quando voltou à caserna. Na verdade, ali aprende-se a suportar tudo. Ao fim da tarde, faziam-nos entrar na caserna, onde nos fechavam por toda a noite. Era-me sempre penoso o momento em que tinha de trocar o pátio pela caserna. Imaginem uma comprida sala, baixa e abafada, apenas iluminada por uma lanterna onde se respirava um ar acre e nauseabundo. Custa-me nesta altura compreender como pude viver ali 10 longos anos. A minha tarimba compunha-se de 3 tábuas e era todo o espaço de que podia dispor. Encerravam num dormitório para cima de 30 homens. Em especial no inverno recolhíamos cedo, porém só passadas 4 horas pelo menos conseguíamos adormecer. Antes era um tumulto infernal, uma confusão de risos, de pragas, de grilhetas arrastadas. Era um ar infeto, um fumo espesso, uma confusão de cabeças raspadas, de rostos marcados, de roupas em farrapos. Tudo miserável, repelente. O homem é, sem dúvida, um animal resistente. Poderíamos defini-lo. É um ser que a tudo se habitua. E esta seria talvez a melhor definição a dar. Éramos ao todo, neste presídio, 250, número quase invariável, pois, assim que uns terminavam a pena ou morriam, chegavam logo outros. Havia ali gente de toda a espécie. Creio que cada região da Rússia, cada classe de habitantes tinha ali o seu representante. Havia-os também estrangeiros e até montanheses do Cáucaso. Todos estes homens se dividiam em várias categorias, conforme a importância do crime e a duração da respectiva pena. Cada crime, fosse qual fosse, tinha ali o seu herói. A população do presídio compunha-se, na sua maioria, de condenados a trabalhos forçados, da categoria civil, fortemente condenados, como eles diziam. Eram criminosos privados de todos os seus direitos civis, membros expulsos da sociedade, repelidos por ela e cujos rostos, parecendo marcados a ferro, deviam eternamente revelar a sua ignomínia. Tinham sido condenados por um lapso de tempo variável entre 8 e 12 anos. Cumprida a pena, eram mandados como colonos para um dos distritos da Sibéria. Quanto aos criminosos de categoria militar, esses não estavam privados dos seus direitos civis, o que em geral sucede nas companhias disciplinares russas, e eram para ali mandados por um prazo relativamente curto. Uma vez cumprida a pena, voltavam à sua anterior situação,
alistando-os como praças nos batalhões de linha siberianos. Muitos deles voltavam dentro de pouco tempo para o presídio, condenados então por crimes graves. Nessa altura, a pena não era pequena, mas sim, pelo menos, de 20 anos. Alistavam-nos numa seção denominada a perpétua, sem que, contudo, esses perpétuos fossem privados dos seus direitos. Havia ainda uma outra categoria bastante numerosa, composta dos mais perversos malfeitores, quase todos veteranos do crime, denominada a seção particular. Eram para ali mandados condenados de toda a Rússia, os quais se consideravam, e com razão, condenados por toda a vida, visto que o final da sua reclusão não estava fixado. A lei ordenava que o seu trabalho fosse dobrado e triplicado. Mantinham-nos por isso na prisão até darem começo na Sibéria aos trabalhos forçados mais penosos. Vocês estão aqui por um tempo determinado, diziam eles aos outros forçados. Nós, pelo contrário, devemos passar aqui toda a vida. Disseram-me mais tarde que esta seção desapareceu e que foram afastados os condenados civis, a fim de ficarem ali apenas os condenados militares, agrupados então numa única companhia disciplinar. É de presumir que a administração haja também mudado. Se assim é, vou descrever fatos ocorridos noutros tempos, práticas de há muito abolidas. Já lá vão tantos anos. Parece-me até um sonho. Recordo-me da minha entrada no presídio por uma tarde de dezembro, ao cair da noite. Os forçados regressavam dos seus trabalhos. Separaram-nos, procedendo à chamada. Um sargento, de grandes bigodes, abriu-me a porta de uma dessas casernas, onde devia passar longos anos, experimentar muitas e diversas comoções das quais nunca poderia fazer uma ideia se não as tivesse sentido. Assim, por exemplo, podia lá imaginar o pungente e terrível que é o não poder estar um momento a sós comigo, mesmo durante 10 anos. No trabalho, sempre escoltado. Na caserna, sempre de mistura com os meus 200 companheiros. Nunca só. Nunca. De resto, precisava habituar-me. Havia ali homicidas por imprudência, assassinos de profissão, salteadores e chefes de bandoleiros, simples larápios, mestres na indústria de se proverem de dinheiro, limpando a bolsa dos outros, ou escamotear, fosse o que fosse, de cima de uma mesa. Era, todavia, difícil dizer, por outro lado, o como e a razão por que alguns detidos estavam no presídio. Cada qual tinha a sua história confusa, incômoda e penosa, como o acordar de uma embriaguez. Os forçados, em geral, referiam-se pouco ao seu passado, de que não gostavam de falar. Esforçavam-se mesmo por não pensar nele. Conheci entre os meus companheiros de desgraça e trabalho assassinos tão alegres e despreocupados que era talvez capaz de apostar em como nunca tiveram um rebate de consciência. Pelo contrário, havia-os sempre também de catadura sombria, quase nunca falando. Era raro que algum contasse a sua história, pois essa curiosidade não estava nos costumes e sentir dos presos. Digamos mesmo, não era permitida. Sucedia, contudo, de longe a longe, haver alguns que, por desfastio, contavam a sua história a um companheiro, o qual a ouvia friamente. Ninguém, por assim dizer, se vingava, escarnecendo do seu vizinho. Não somos ignorantes, diziam muitas vezes com um vaidoso cinismo. Recordo-me que um dia, um facínora, já embriagado, podiam embriagar-se às vezes nos trabalhos forçados. Contou a maneira como tinha morto e esquartejado uma criança de 5 anos. Embrulhara-a primeiro num pano e levara-a depois para um barracão, onde a cortara em bocados. A caserna inteira,
que de ordinário ria dos seus gracejos, soltou um grito unânime de reprovação, obrigando o bandido a calar-se. Interromperam-no, não porque a história lhes tivesse causado indignação, mas sim porque era expressamente proibido falar sobre aquilo. Devo dizer que os presos tinham um certo grau de instrução. Metade, pelo menos, sabia ler e escrever. Encontrar-se-ão por acaso na Rússia, seja qual for o grupo popular, 250 homens que sabiam ler e escrever? Mais tarde, ouvi dizer e concluir até destas informações que a instrução desmoraliza o povo. É um erro. A instrução é, em absoluto, estranha a esta decadência moral. Pode e deve mesmo desenvolver no povo o espírito de iniciativa, mas está longe de ser um defeito. Cada seção tinha um traje diferente. Uma delas usava uma túnica de pano, metade escura e metade cinzenta. As calças tinham também cada uma das pernas de cores iguais. Estávamos um dia no trabalho quando uma moça, que vendia uns pães brancos, se aproximou de nós. Fitou-nos durante algum tempo e logo depois soltou uma estridente gargalhada. "Ih, como são feios!" exclamou ela. "Não tiveram pano escuro ou cinzento para fazer as roupas?" Outros forçados vestiam-se de pano cinzento liso, com mangas escuras. As cabeças eram também raspadas de diferentes maneiras. Umas raspadas sobre o comprimento, outras sobre a largura, da nuca à testa ou de uma orelha à outra. Esta exótica família tinha um ar de semelhança que os distinguia logo de cara a gente ao primeiro lance de olhos. Até os forçados mais importantes, os que, sem mesmo quererem, dominavam, esses mesmos timbravam em se identificarem com o geral da prisão. Os presos, excetuando alguns incorrigíveis galhofeiros, que por isso mesmo tinham o desprezo geral, eram tristes, invejosos, muitíssimo vaidosos, presunçosos, melindrando-se com tudo e, deveras, formalistas. Não se admiravam de coisa nenhuma, pois para eles isso constituía uma qualidade primordial e timbravam mesmo em fazer gala dessa qualidade. Não raras vezes a mais atrevida arrogância transmudava-se, num segundo, na mais miserável das cobardias. No entanto, alguns deles eram na verdade valentes. Esses eram humanos e sinceros, mas, coisa estranha, denotavam ao mesmo tempo uma vaidade excessiva e doentia. Era sempre a vaidade o que estava no primeiro plano. A maioria era depravada e pervertida, razão porque as calúnias e as intrigas choviam como granizo. Aquela vida era um inferno, um martírio. Ninguém, no entanto, ousava revoltar-se contra os regulamentos internos da prisão e costumes estabelecidos. Com boa ou má vontade, todos se submetiam. Alguns, os de caráter altivo, dificilmente se submetiam, mas obedeciam. Quando livres, esses presos eram o terror de cidades inteiras e, arrastados por uma vaidade sobreexcitada, cometeram crimes horrorosos. Ali, inconscientemente, como num delírio, eram dominados quase desde o início pelo regime da prisão. O neófito, ao procurar orientar-se, notava desde logo que ali dentro não causava admiração a ninguém. Então, sem dar por isso, submetia-se, tornava-se idêntico aos outros. Adquiria uma espécie de dignidade pessoal de que todos estavam compenetrados, como se a designação de forçado fosse um simples título honorífico. Não se lhes notava o mais leve sinal de vergonha ou de arrependimento. Contudo, um não sei quê de submissão exterior, de algum modo oficial, indicava-lhes o caminho que lhes cumpria seguir. "Somos uns perdidos", diziam eles.
Não soubemos viver em liberdade. Agora temos de percorrer, ainda que muito nos custe, a Rua Verde e consentir que nos contem e recontem como animais. Não quiseste obedecer a teu pai e a tua mãe, mas obedeces agora ao tambor. Quem não quis deliciar-se com a vida, quebra agora pedras a qualquer hora. Diziam e repetiam isto muitas vezes, à guisa de moral, como sentenças ou provérbios, sem que, no entanto, os tomassem a sério. Não eram mais do que palavras deitadas ao vento. Haveria ali algum cartaz capaz de confessar a sua culpa? Que tentasse um estranho, não um forçado, criticar a algum deles o crime cometido ou insultá-lo, e de todos os lados ouviria intermináveis protestos. E como eles requintam no que diz respeito a injúrias. Insultam diplomaticamente como artistas. A injúria ali é uma verdadeira ciência. Timbram em ofender menos pela expressão do que pelo sentido. Preferem o espírito de uma frase envenenada. As contínuas disputas a que se entregam contribuem muito para o aperfeiçoamento desta arte especial. Como apenas trabalham sob a ameaça da chibata, são em geral indolentes e depravados. Os que não estão ainda pervertidos, ao entrarem para o presídio, ficam-no por completo dentro em pouco. Encontrando-se, contra sua vontade, eventualmente reunidos, são em absoluto estranhos uns para com os outros. O diabo, diziam eles, rompeu 3 pares de lápte antes de nos reunir. As intrigas, as calúnias, os ditos, as invejas, as altercações tinham a primazia naquela vida infernal. Uma língua, por mais ferina que fosse, não se atreveria a correr parelhas com tais facínoras, de injúria sempre pronta nos lábios. Como já disse atrás, havia entre eles alguns de caráter indomável, destemidos e valentes, habituados a dominarem adentro do presídio. Faziam-se também, involuntariamente, estimar. E posto estadeassem, orgulhosos, a sua fama, esforçavam-se por não molestar os companheiros, não os insultando nunca sem motivo. Procediam com dignidade, eram cordatos e quase sempre obedientes, não por princípio ou consciência dos seus deveres, mas por uma mútua convenção entre eles e os dirigentes do presídio, da qual reconheciam as vantagens. Eram tratados com prudência. Lembro-me de um preso, forte e destemido, notável pelos seus instintos de fera, que um dia chamaram para ser vergastado. Era no verão. Não se trabalhava. O ajudante, chefe direto e imediato do presídio, chegara ao edifício da guarda, que era ao lado do portão, a fim de assistir ao castigo. Este major era odiado pelos presos, que tremiam diante dele. Severo até ao crime. Atirava-se sobre eles, diziam os forçados. Era, sobretudo, seu olhar penetrante como o de um lince, aquilo que os aterrava. Como via, por assim dizer, sem olhar, era impossível dissimular com ele. Ao entrar na caserna, sabia logo o que faziam os presos no lado oposto àquele por onde entrara. Os forçados, por isso, alcunharam-no de o Homem dos 8 Olhos. O seu sistema era contraproducente, visto que só conseguia irritar ainda mais estes indivíduos, já, de si, irascíveis. Se não fosse o comandante, homem de fino trato e prudente, que refreava os ímpetos selvagens do major, teria originado os mais lamentáveis desastres com a sua má orientação. É quase inacreditável que tivesse conseguido, são e salvo, a sua reforma. Verdade é que deixou o serviço após um processo que lhe promoveram. O forçado, ao ser chamado, empalideceu. Em geral, deitava-se corajosamente sem proferir palavra.
recebia as terríveis vergastadas e erguia-se, findo o suplício, sacudindo-se. Sofria com estoicismo a desgraça, qual verdadeiro filósofo. Apesar disso, puniam-no com todas as cautelas e precauções. Desta vez, supunha-se inocente. Empalideceu e aproximou-se muito devagar da escolta. Levava, escondida na manga, uma faca de sapateiro. Note-se que era terminantemente proibido aos forçados trazerem instrumentos cortantes, como facas, etc. As buscas eram frequentes, inesperadas e muito minuciosas. As infrações a esta regra eram punidas com todo o rigor. Todavia, como é difícil tirar a um criminoso o que ele quer ocultar, e como além disso havia necessidade de ter na prisão instrumentos cortantes, não conseguiam suprimi-los. Se lhes tiravam, logo os presos adquiriam outros. Os forçados, a uma, correram para a paliçada, com os corações opressos, e espreitaram pelas frestas. Sabiam que desta vez Petrov recusaria deixar-se fustigar e tinham como certa a chegada da hora do major. No momento do castigo, este subia para um carro e partiu, entregando o comando da execução a um oficial subalterno. Salvou-o Deus, disseram mais tarde os forçados, e Petrov sofreu calmamente o castigo. Partira o major, extinguira-se-lhe a cólera. O forçado é, até certo ponto, respeitoso e obediente. Há, no entanto, um limite que é arriscado ultrapassar. Nada mais curioso do que estas alternativas de revolta e obediência. Muitas vezes aquele que suporta, anos e anos, os mais cruéis castigos, revolta-se por uma ninharia, uma bagatela. Diríamos mesmo que é um louco. E, de resto, tratam-no como tal. Já disse que durante muitos anos não pude descobrir o menor sinal de arrependimento, o mínimo pesar pelo crime cometido, pois a maioria dos forçados pensavam com eles que podiam proceder como melhor lhes parecesse. Com certeza concorria para isto a vaidade, os maus exemplos, a fanfarronice e o mal-entendido pundonor. Contudo, quem poderá afirmar que, sondando o íntimo destes perversos caráteres, os encontrou fechados a toda a luz? Poderá parecer que devia, durante tantos anos, surpreender-lhes pelo menos algum sinal, por mais fugitivo que fosse, de pesar, de sofrimento moral. Nada, positivamente nada, pude notar a tal respeito. Não se pode julgar um criminoso com razões a priorísticas, pois a sua filosofia é um pouco mais complicada do que em geral se supõe. Está provado que a prisão, o presídio, todo um sistema de trabalhos forçados, não corrigem o criminoso. Estes castigos só conseguem preservar a sociedade contra os atentados que ele poderia cometer. A reclusão e os trabalhos excessivos servem para despertar nesses homens um ódio profundo, o desejo de gozar prazeres que lhe estão interditos e uma terrível indiferença. Por outro lado, estou convencido de que qualquer sistema celular só atinge um fim aparente e ilusório. Tira ao criminoso toda a força e energia, enerva-lhe a alma, enfraquecendo-a e aterrando-a, e mostra-nos, no final, uma múmia ressequida e semilouca, tal como um modelo de arrependimento e contrição. O criminoso, que é um revoltado contra a sociedade, odeia e julga sempre que tem razão. A sociedade, para ele, é que a não tem. Além disso, não foi ele condenado? Logo está pago, absolvido aos seus próprios olhos. Nem que isso pese às opiniões em contrário, todos reconhecemos, sem a menor dúvida, que se cometeram e hão de continuar a cometer crimes, ou classificados como tais, sempre e em toda a parte, qualquer que seja a legislação, e enquanto o homem for homem.
Foi apenas no presídio que ouvi contar, com um sorriso infantil e a custo reprimido, os mais estranhos e horríveis crimes. Nunca me esquecerá um parricida pertencente à nobreza e funcionário público. Desgraçara o pai como o verdadeiro filho pródigo. O velho, com as suas admoestações, envidara os maiores esforços para o suster no declive fatal por onde ia resvalando. Como estivesse cheio de dívidas e suspeitasse que o pai, além de ter uma herdade, possuía dinheiro escondido, matou-o a fim de entrar logo na posse da herança. Só passado um mês o crime foi descoberto. Nesse meio tempo, o assassino, que aliás comunicara à polícia o desaparecimento do pai, continuou com seus desregramentos. Um dia, porém, na sua ausência, a polícia descobriu o cadáver do velho num cano de esgoto, coberto com umas tábuas. A cabeça grisalha estava separada do tronco, mas colocada ao lado do corpo, todo vestido. Por baixo da cabeça, como por escárnio, o assassino colocara uma almofada. O preso nada confessou. Apesar disso, retiraram-lhe os privilégios de nobre e condenaram-no por 20 anos a trabalhos forçados. Conheci-o durante muitos anos e vi-o sempre indiferente. Era o homem mais estouvado e imprudente que tenho conhecido, se bem que nada tivesse de doido. Nunca, porém, lhe notei a mínima crueldade. Os outros presos desprezavam-no, não pelo crime que cometera, no qual não pensavam, mas porque não tinha compostura. Às vezes falava do pai. Um dia, vangloriando-se da sua robusta compleição, qualidade hereditária na sua família, acrescentou: meu pai, por exemplo, até à sua morte, nunca esteve doente. Parece impossível existir uma insensibilidade levada a um tão alto grau. Era, na verdade, um grande fenômeno. Neste homem devia existir um defeito orgânico, uma deformidade física ou moral desconhecida até então da ciência e não um simples delinquente. Custava-me, como é natural, a acreditar num crime tão atroz. Confirmaram-mo, porém, pessoas da mesma cidade do criminoso, os quais o conheciam com todos os pormenores. Eram tão positivos os fatos que era impossível não me render à evidência. Os presos ouviram-no uma vez exclamar durante o sono: pega, pega, corta-lhe a cabeça, a cabeça! Quase todos os forçados sonhavam em voz alta ou deliravam durante o sono. Vinham-lhe então à boca as injúrias, os palavrões, as facas, os machados. Somos uns desgraçados, diziam eles. Não temos sentimentos, por isso gritamos de noite. Os trabalhos forçados no nosso presídio não constituíam ocupação, mas obrigação. Os presos cumpriam a tarefa que lhes fosse marcada, ou trabalhavam o número de horas fixados por lei e recolhiam depois ao presídio. Este trabalho não era odiado por eles. Se o preso não tivesse qualquer ocupação, a que voluntária e aplicadamente se entregasse, ser-lhe-ia impossível suportar a reclusão. De que maneira poderia viver, natural e normalmente, toda aquela gente bastante robusta, presa contra a vontade, que tinham vivido a seu modo, sem dúvida, e desejava viver ainda, apesar da sociedade a ter afastado de si? Entregues à indolência, os mais criminosos instintos de que o forçado não tem consciência redobrariam logo de intensidade. O homem não pode viver sem trabalho ou sem uma ocupação legal. Fora destas condições, perverte-se e transmuda-se numa besta fera. Por isso, cada forçado, por uma exigência natural e por um instinto de conservação, tinha uma profissão, uma ocupação qualquer. Os compridos dias de verão eram quase todos tomados pelos trabalhos forçados.
As noites eram tão curtas que mal havia tempo para dormir. Porém, outro tanto não sucedia de inverno. Conforme o regulamento, os presos tinham de recolher às casernas logo ao cair da noite. Que fazer, pois, durante essas compridas e tristes noites, se não trabalhar? Por isso, cada caserna, uma vez trancadas as portas, tomava o aspecto de uma vasta oficina. A bem dizer, a direção do presídio não proibia que se trabalhasse, porém não permitia o uso de certos instrumentos sem os quais não é possível trabalhar. Os forçados trabalhavam, portanto, às escondidas, e a direção parece que fazia sobre isso vista grossa. Muitos chegavam ao presídio sem saber o que fazer das mãos. Aprendiam com os companheiros um ofício e, uma vez livres, tornavam-se uns excelentes operários. Entre eles havia sapateiros, alfaiates, escultores, serralheiros e douradores. Um judeu, por exemplo, Isai Baumstein, era, ao mesmo tempo, ourives e usurário. Todos trabalhavam, satisfazendo as muitas encomendas que recebiam da cidade e ganhando com isso alguns copecs. Para um homem privado totalmente da verdadeira liberdade, o dinheiro é uma liberdade sonante, ponderável e estimável. Se tem no bolso alguma moeda, conforma-se com a sua situação, ainda que a não possa gastar. No entanto, o homem pode sempre e em toda a parte gastar o seu dinheiro, tanta mais quanto o fruto proibido é duplamente saboroso. Podiam comprar aguardente na própria caserna e, posto que o cachimbo não lhes fosse permitido, todos os presos o fumavam. O dinheiro e o tabaco preservam os forçados do escorbuto, como o trabalho os salva do crime. Sem o trabalho, esmagar-se-iam mutuamente, como aranhiços metidos num frasco de vidro. Certos instrumentos de trabalho e o dinheiro eram interditos. Muitas vezes, durante a noite, procediam a rigorosas buscas, tirando-lhes tudo quanto não fosse legalmente autorizado. Por mais cautelas que tivessem no esconder dos seus pecúlios, as autoridades conseguiam sempre descobri-los. Era esta uma das razões por que não o guardavam por muito tempo. Trocavam-no logo por aguardente, e isto, por sua vez, explica a razão por que esta era levada em quantidade para o presídio. O prevaricador não só era privado do seu pecúlio, mas ainda cruelmente fustigado. Porém, logo depois de cada busca, os forçados adquiriam de novo os objetos que lhe tinham sido tirados e tudo voltava a decorrer como antes. A direção do presídio sabia-o e, posto a situação dos presos fosse muito semelhante à dos habitantes do Vesúvio, nunca murmuravam dos castigos que lhe infligiam por causa disso. Todo aquele que não tinha um trabalho manual negociava em qualquer coisa. Os processos de compra e venda eram muito originais. Uns ocupavam-se fazendo trocas, revendendo às vezes objetos que ninguém, a não ser um forçado, teria a ideia de comprar ou vender, ou sequer imaginar que valessem alguma coisa. O mais insignificante trapo tinha, no entanto, o seu valor e podia vir a servir. Em razão da pobreza extrema dos forçados, o dinheiro adquiria um valor superior ao que realmente tinha. Pesados e penosos trabalhos, por vezes complicadíssimos, pagavam-se com poucos copecs. Alguns dos presos emprestavam a curto prazo, auferindo juros elevados. O que pedia emprestado, dissipador ou arruinado, levava ao usuário os poucos objetos que possuía, empenhando-os por alguns copecs, que este lhe emprestava a uma taxa fabulosa. Se os não resgatava no prazo estipulado, o prestamista vendia-os inexoravelmente em leilão, sem nenhuma preocupação.
A usura imperava de tal modo no presídio que emprestavam até sobre objetos pertencentes ao Estado, como roupas, botas, etc. Coisas em absoluto indispensáveis. Quando o usurário aceitava estes penhores, o negócio tomava por vezes uma feição inesperada. O que emprestava, logo após ter embolsado o dinheiro, ia procurar o sargento, chefe dos guardas do presídio, e contava-lhe o que se tinha passado. Este mandava apreender os objetos empenhados, sem dar ao sucedido a importância bastante para o levar ao conhecimento da direção do presídio. Porém, fato curioso, nunca surgiu qualquer questão entre o denunciante e o denunciado. O primeiro entregava sem protestar, mas de aspecto melancólico os objetos reclamados, como se há muito esperasse por aquilo. Talvez confessasse com ele que, no lugar do delator, procederia da mesma forma. Por isso, se após essas buscas e apreensões ambos se insultavam, faziam-no menos por ódio do que por simples descargo de consciência. Os condenados roubavam-se uns aos outros sem a mínima vergonha. Cada preso possuía a sua pequena arca, munida de uma fechadura, onde guardava as roupas que a direção do presídio lhe fornecia. Isto, porém, não evitava os roubos. O leitor poderá calcular como seriam hábeis os larápios existentes entre nós. Um preso que tinha por mim uma sincera afeição, digo-o sem vanglória, roubou-me uma vez a minha Bíblia, o único livro permitido no presídio. Confessou-mo, porém, no mesmo dia, não por estar arrependido, mas por compaixão, ao ver-me andar a procurá-la durante bastante tempo. Tínhamos entre os nossos companheiros de trabalho alguns a quem chamavam taberneiros, porque vendiam aguardente e ganhavam muito dinheiro neste negócio. Tratarei deste ponto mais adiante, porquanto este tráfico é muito curioso para que se lhe consagrem apenas algumas linhas. Muitos deles haviam sido deportados por terem sido contrabandistas, o que explica como podiam trazer para o presídio, sem que ninguém descobrisse, a aguardente, apesar da vigilância sempre severa das inevitáveis escoltas. Digamos desde já que o contrabando constituía um crime à parte. Poderão acreditar que o dinheiro, o lucro do negócio, não tem, na maior parte dos casos, mais do que uma importância secundária para o contrabandista? E, no entanto, é uma realidade, porque o contrabandista trabalha por vocação. Na sua arte, é como qualquer artista. Arrisca tudo o que possui, expõe-se a terríveis perigos, é astucioso, resoluto e arquiteta mesmo habilidades com um quê de originalidade. Esta paixão é tão violenta como a do jogo. Conheci um de estatura colossal, que era o mais meigo, dócil e pacífico dos homens. Quedava-se a meditar no que fizera para que merecesse a deportação. Era de um caráter tão delicado e tão sociável que, enquanto esteve no presídio, nunca teve a menor questão com qualquer um dos companheiros. Natural da Rússia Ocidental, vivia próximo da fronteira. Ali foi condenado como contrabandista a trabalhos forçados. Em agradecimento à justiça, não resistia à tentação de trazer aguardente para a prisão. Quantas vezes fora já castigado por isso, e só Deus sabe o pavor que tinha às vergastadas. E, no entanto, auferia apenas um irrisório benefício deste arriscado mister. Era o fornecedor quem enriquecia à sua custa. Sempre que o castigavam, chorava como uma velha, jurando aos seus deuses não fazer outra. Cumpria o juramento durante 1 mês. No fim deste, cedia de novo à tentação. Por isso, devido a estes amadores do contrabando, não faltava nunca aguardente no presídio. Outra espécie de rendimento que, sem enriquecer os que o praticavam, não era menos constante e lucrativo.
era a esmola. A alta sociedade russa ignora o quanto os negociantes, os burgueses e, em geral, todo o nosso povo se compadecem dos desgraçados. A esmola não faltava nunca. Consistia nos pães muito brancos e, em algumas ocasiões, em dinheiro, mas este poucas vezes. Sem as esmolas, a vida dos forçados, e em especial a dos presos mal alimentados, seria bastante mais penosa. A esmola é dividida irmãmente entre todos os presos. Se não é muito grande, dividem ao meio os pães secos e, às vezes, em 3 ou mais pedaços, para que cada forçado tenha o seu quinhão. Recordo-me ainda da primeira esmola que recebi, uma pequena moeda. Pouco tempo depois da minha chegada, numa manhã em que voltava do trabalho, escoltado por um guarda, cruzei-me com uma mulher e uma pequena, uma criança de uns 10 anos, linda como um anjo. A mulher era mãe da pequena e viúva de um pobre soldado que respondera em conselho de guerra e morrera ainda novo na enfermaria do presídio, quando lá estive a tratar-me. Vi-as num pranto convulso ao virem dar-lhe o seu último adeus. Ao avistar-me, a pequena corou, murmurando algumas palavras ao ouvido da mãe. Esta estacou e, tirando de um cesto 1/4 de copeque, entregou-o à filha. A pequena correu para mim. Toma, desgraçado, disse-me ela. Toma este copeque em nome de Cristo. Guardei a moeda que me meteu na mão e ela voltou feliz para junto da mãe. Conservei por muito tempo este copeque. Tá gostando da leitura? Caso queira continuar, envie um e-mail para carlafloresf7@gmail.com. Até lá!